Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Christian Wilkes Drummond, psicólogo, e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre um problema que acontece muito no meu consultório, que é a impotência psicológica, disfunção erétil psicológica. Eu recebo todos os meses pacientes, homens, que sofrem de disfunção erétil e é um problema que acomete todas as idades. Pacientes com 20 anos, 25, 30, 50, enfim, 40. É uma coisa que realmente acontece assim de uma forma muito frequente. E normalmente esses pacientes eles vêm para o consultório porque já tentaram várias alternativas e não conseguem descobrir o que está acontecendo, vão para o urologista, fazem vários exames, veem que está tudo certo e aí acabam parando no consultório psicológico. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que ocorre com essa disfunção erétil de origem psicogênica, né? O que é isso? O que ocorre é o seguinte, na verdade isso é um estado de ansiedade, tá? É um transtorno de ansiedade que tem como sintoma a disfunção erétil. Tem uma psiquiatra que costuma dizer que o aparelho reprodutor do homem não está no meio das pernas, está em cima do pescoço, né? Então, isso aqui comanda tudo. E o que acontece com esses pacientes é o seguinte, eles entram num estado de ansiedade tão grande que eles não conseguem ter ereção. Isso acontece muitas vezes porque existem pensamentos automáticos, pensamentos que ficam ali na cabeça do homem, do paciente, a respeito da necessidade dele provar para a parceira ou para o parceiro que ele é viril, da necessidade de dar prazer para o outro, da preocupação se ele vai conseguir ser eficiente sexualmente. Então, isso tudo vai gerando um estado de ansiedade e aí na hora que a pessoa vai praticar o ato, ela não consegue ter ereção. Existe uma explicação fisiológica para isso, né? A explicação é a seguinte, quando a gente entra num estado de alerta, né, quando a gente entra num estado de estresse agudo, a gente tem uma série de reações fisiológicas no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem aumento da pressão arterial, a gente tem aumento do débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração bombeia é maior, a gente tem, os nossos pelos ficam eriçados, a temperatura corporal se eleva, as pupilas se dilatam, a gente tem descarga de adrenalina e uma coisa que acontece também é a vasodilatação periférica. O que é isso? O cérebro manda o sangue ir para os membros para que a gente possa lutar ou fugir. Então, essa reação também é conhecida como reação de ataque ou fuga. E aí, o que acontece? Na hora que você tem vasodilatação periférica, como o pênis está no tronco e o sangue, o cérebro está mandando que o sangue vá para os membros, falta aporte sanguíneo no tronco e aí o paciente não consegue ter ereção. Basicamente é isso que acontece. E por que as pessoas entram nesse estado de estresse agudo, nesse estado de ataque ou fuga? Por ansiedade. E como é que eu defino a ansiedade? Eu defino como um transtorno que faz com que você dispare esse estado de alerta sem que seja necessário. É uma percepção distorcida, né, que o nosso cérebro faz de uma determinada situação, onde a gente interpreta como se a gente estivesse correndo um risco de vida, sem que, na verdade, a gente esteja correndo esse risco. Então, o que eu faço no consultório? Eu vou trabalhando com o paciente essas situações e fazendo uma análise de risco. Bom, se você está passando por essa situação, qual é o risco que você tem de perder a sua vida? É um risco pequeno ou zero? É um risco médio ou é um risco alto? E aí, riscos pequenos ou zero, eles demandam uma resposta emocional leve. Riscos médios, uma resposta emocional moderada. Riscos grandes, uma resposta emocional intensa.
Então, se, por exemplo, um paciente acabou de ser assaltado, ele chega no consultório muito nervoso, ele acabou de passar por uma situação, de repente com um assalto à mão armada, onde ele poderia levar um tiro, ele correu risco de vida? Sim. Qual é a resposta emocional que ele deveria ter? Intensa. Agora, o paciente que vai ter relação sexual com a parceira dele, com a namorada dele, ou com o namorado, e aí na hora que ele vai ter a relação, ele não consegue, ele não está correndo risco de vida. Mas o organismo dele responde como se ele tivesse numa situação de morte iminente. E aí ele dispara esse estado de nervosismo, ele começa a ficar super preocupado com a performance dele, com a virilidade dele, se ele vai conseguir, e aí chega na hora e ele não consegue. Então, qual é a dica que eu dou para as pessoas que sofrem desse transtorno? Primeiro que ele é muito comum, tá? É um problema que acomete muitas pessoas, muitos homens. Aproximadamente 50% dos homens acima de 40 anos têm algum tipo de disfunção erétil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um médico urologista para primeiro verificar se não existe nenhuma questão fisiológica, tá? Ver se os seus exames estão bons, ver se a sua saúde está boa, como fazer um exame de sangue completo, fazer uma contagem hormonal de testosterona livre, enfim, isso aí o próprio urologista vai te passar, tem um protocolo, né, de exames para saber se a sua testosterona está em dia, se está tudo certo, e se a sua saúde circulatória, enfim, se você não está com nenhum diabetes, não está com pressão alta, não está, enfim, com alguma condição médica que possa levar a isso, né? Algum problema circulatório, enfim. Se tiver tudo ok e o problema continuar, então provavelmente a origem é psicológica. E aí tem que realmente procurar um psicólogo que possa fazer uma terapia para ajudar você a entender quais são esses pensamentos automáticos que levam ao estado de pânico, e aí você tratando desses pensamentos e você vendo que eles são, na verdade, improcedentes, você vai conseguir aos poucos ir relaxando nesse momento. A ideia é que o paciente consiga entrar no ato sexual de forma relaxada, de forma tranquila, de forma que ele possa curtir aquele momento, não se preocupando exclusivamente com o prazer do parceiro, né? O prazer do outro não é responsabilidade nossa, a gente pode ajudar o outro a ter prazer, mas não é responsabilidade nossa. Se eu falar, por exemplo, para o pessoal que é heterossexual, que uma quantidade enorme de mulheres não consegue ter orgasmo com a penetração, e o paciente começa a achar que ele precisa conseguir dar prazer para aquela mulher, ele vai estar sempre frustrado, porque ele vai estar sempre achando que ele não é bom o suficiente. Quando, na verdade, o problema não está só com ele, o problema está também com aquela parceira que não consegue ter orgasmo, como milhões de outras mulheres também não conseguem orgasmo só com a penetração, não são todas que conseguem. Então, se você tiver a situação de ter uma parceira assim, e aí você começa a se cobrar que você não está sendo bom o suficiente, você vai entrar no estado de ansiedade. Então, basicamente é isso. Essa disfunção erétil ela precisa ser tratada do ponto de vista psicológico, o mecanismo é esse que eu acabei de explicar, e quando o paciente realmente não consegue relaxar de forma sozinha, né? Não consegue sozinho dar conta dessa situação, ele realmente precisa procurar ajuda psicológica, ir para o consultório para tratar essas questões. Aí, aos poucos, conforme ele vai destravando, ele vai reconhecendo esses pensamentos automáticos, ele vai começar a relaxar, não vai disparar aquele estado de pânico na hora do ato sexual, e aí a ereção, aos poucos, vai começar a acontecer. Então, o vídeo é sobre isso hoje. Eu queria, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, tá bom? E até a próxima. Um abraço.